Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 7 milhões de pessoas morreram em 2012 por exposição à poluição do ar, que se transformou no maior fator de risco ambiental para a saúde do mundo. Uma em cada 8 mortes em 2012 se deveu à exposição à poluição do ar, dado que mais do que duplica estimativas anteriores e confirma que a poluição do ar é agora o maior fator de risco ambiental para a saúde humana. Reduzir a poluição do ar poderia salvar milhões de vidas, particularmente no que respeita a doenças coronárias e AVC. Quem comentará sobre esses fatores de risco para a saúde humana é a nossa consultora ambiental Nancy Tami. Olá, Nancy! Olá, Iria! No Brasil, esses índices de morte devido à poluição do ar também são altos, bastante altos. Mas com a mistura do etanol anidro, a gasolina e também com o uso do etanol hidratado nos veículos com motores flex, nós estamos conseguindo controlar ou pelo menos amenizar a poluição atmosférica nos grandes centros, nas grandes metrópoles, onde se concentram também, claro, os grandes problemas. Nós tivemos recentemente um projeto de grande relevância aprovado nas duas casas, na Câmara e no Senado, um projeto de autoria do deputado Mendes Tami e que teve apoio de deputados que compõem a frente parlamentar em prol dos biocombustíveis. Este projeto, uma vez aprovado, passa a ter a mistura do etanol à gasolina, que era de 25%, para 27,5%. Vamos assistir agora a uma entrevista com o engenheiro Alfred Schwark, da Única, que é a União das Indústrias Canavieiras, que vai nos falar das implicações técnicas para os motores de veículos flex. Bom, o aumento do teor de etanol na gasolina de 25% para 27,5% ou talvez até 30%, que já é um tema que vem sendo objeto aí de uma discussão no parlamento, é um avanço no sentido de se proporcionar o maior e melhor uso do etanol. Primeiro, sob o ponto de vista estratégico para o país, quanto mais etanol usamos, menos gasolina precisamos importar. Hoje o Brasil é um importante importador de gasolina. E as perspectivas, segundo aí informações recentes, são de que até 2020 nós vamos continuar extremamente dependentes da importação de combustíveis fósseis, gasolina e óleo diesel. Então, aumentando o consumo de etanol na mistura com a gasolina, nós estamos automaticamente diminuindo a pressão sobre essas importações, que afetam a balança de pagamentos do país e que também estão afetando de uma forma bastante séria e corroendo as finanças da Petrobras. Engenheiro Alfred, as indústrias de produção de etanol estão preparadas para esse aumento de produção? Pelo lado do setor sucroenergético, é um uso garantido de um produto que tem benefícios ambientais e sociais e que também agrega maior valor ao seu mix de vendas. Em termos econômicos, nós vamos ter aí uma produção, um aumento na produção de anidro. Nós temos uma capacidade instalada de colunas para desidratar o etanol que é suficiente hoje para atender essa demanda que pode vir a ocorrer a partir de maio deste ano. Sem necessitar de maiores investimentos. Sobre o ponto de vista ambiental, qual o benefício deste aumento na concentração de etanol na gasolina? Sob o ponto de vista ambiental, nós temos aí aquela famosa equação que mostra que quanto mais etanol nós tivermos aí na mistura, melhor será o resultado em termos de redução na emissão de gases de efeito estufa, que hoje estão aí na pauta das discussões internacionais e sendo objeto de controle no mundo inteiro, já que são responsáveis aí pelas mudanças climáticas globais. Isso num campo mais amplo. Sob o ponto de vista, vamos dizer, mais regional, nós temos um benefício direto na redução de emissões de compostos de enxofre,
que já estão relativamente baixos, que a gasolina melhorou muito de qualidade, mas podemos avançar um pouco mais nesse sentido. Redução de emissão de partículas e de compostos tóxicos para a atmosfera, que afetam de uma maneira ou de outra aí a saúde e o bem-estar da população. Esse aumento pode acarretar algum dano aos motores dos veículos? Existem aqueles que argumentam que o aumento da mistura pode vir a causar problemas para os veículos, para os motores. Obviamente, nada vai acontecer para os veículos flex, que hoje compõem a grande maioria das vendas e portanto, eles já são preparados para enfim, utilizar altos níveis de etanol. Os veículos a gasolina que nós temos hoje no mercado, e temos aí uma frota bastante diversa, antiga, de média idade e recente, eu acredito que também não deva acontecer nenhum problema. São veículos que os seus principais componentes já são manufaturados com materiais compatíveis com a presença de etanol e não é ou não seria uma elevação marginal de 2 pontos ou 3 pontos percentuais de etanol que colocaria esses componentes ou sistemas sob risco de corrosão ou degradação acentuada. O etanol é mais eficiente no ponto de vista energético do que a gasolina? A eficiência energética do etanol em relação à gasolina é uma questão aí que vem sendo amplamente discutida. A gente tem estudado esse assunto e a posição que o setor sucroenergético apresenta é que é possível melhorar essa relação. Essa relação hoje, ela, vamos dizer, para efeitos de consumo do público, grande público, todo mundo tem um número mágico de 70% de paridade como principal referência. Acontece que, se nós analisarmos os dados publicados pelo Inmetro sobre eficiência energética, nós vamos ver que uma grande parcela de modelos que estão aí no mercado estão abaixo de 68%, 70%, enfim, a grande parte se situa em torno de 68%, 69%. E temos alguns poucos modelos um pouco acima dos 70% que apresentariam uma margem mais eficiente para o consumidor. Então, o que a Única e outras entidades congêneres estão pleiteando junto ao governo é que, no âmbito do inovar alto, que é hoje o pilar da política industrial do setor automobilístico em nosso país, haja algum incentivo para as montadoras irem além dos 70% que hoje elas consideram como a referência. Então, essa é a sugestão que a Única levou para o governo federal, que está estudando esse assunto e que poderá vir a resultar aí num produto mais eficiente para o etanol. Não saia daí, voltamos já. Cada brasileiro é responsável pela emissão de aproximadamente 10 toneladas de gás carbônico por ano, 2 vezes mais que a média mundial. Por isso, reveja as suas ações. Atitudes como dar preferência no uso de transporte público, apagar as lâmpadas que não estão sendo utilizadas e economizar gás colaboram para a diminuição desta taxa. Assim, você pode reduzir sua emissão para pouco mais de 1 tonelada por ano, número adequado para que o aumento da temperatura global não alcance os 2 graus Celsius. Você sabia que se as taxas mundiais de desmatamento forem reduzidas pela metade até 2050 e mantiverem o nível até 2100, será possível eliminar 50 bilhões de toneladas de carbono da atmosfera? Isso equivale a cerca de 10% dos cortes necessários para que a temperatura da Terra não aumente mais que 2 graus Celsius. Então,
cobre das autoridades devido às fiscalizações, campanhas e políticas anti-emissões. O programa Viver Sustentável de hoje está apresentando as opiniões de especialistas em uso de combustíveis alternativos. Para falar sobre o aumento da mistura de etanol à gasolina. Quem continuará falando sobre esse assunto é a nossa consultora ambiental, Nancy Tami. O etanol, extraído da cana-de-açúcar, tem um rendimento industrial, energético e ambiental muitas vezes superior ao etanol extraído de milho e também de outras fontes agrícolas. Agora, infelizmente, nós estamos tendo uma falta de estratégia na política para o setor. E o Brasil, através da Petrobras, é obrigado a importar milhões de litros de etanol derivado de milho, notadamente dos Estados Unidos. Vamos assistir agora uma entrevista com o Dr. Pedro Mizutani, que é diretor da Raízen, uma das maiores empresas do mundo na produção de biocombustíveis. O etanol é um produto totalmente brasileiro. Fomos o maior produtor do mundo de etanol. Hoje somos ultrapassados pelos Estados Unidos. Mas o etanol do Brasil é um etanol totalmente sustentável. O etanol nós não tiramos espaço de alimentos, que é a grande discussão no mundo, que é energia versus alimentos. O Brasil tem uma imensidão de terras agriculturáveis, onde a gente não compete quando a gente produz energia como etanol com relação ao alimento. Dr. Pedro, qual o principal diferencial do nosso etanol da cana-de-açúcar em relação ao produzido nos Estados Unidos? Hoje, você comparando, nosso etanol é considerado avançado pelos Estados Unidos, por nós termos uma emissão de CO2 50% menor do que a gasolina. Então, o etanol brasileiro é considerado avançado, sendo que o etanol produzido por eles não é considerado avançado. Então, em termos de sustentabilidade, nosso produto é imbatível. Nós gostaríamos de crescer essa produção de etanol, só que nesse momento nós não estamos vendo o crescimento desse segmento no nosso setor, porque o empresariado brasileiro não consegue investir em função da política hoje adotada de colocar um cap em função do preço da gasolina. O etanol é um combustível sustentável? Empresas como a Raízen, conglomerado formado pela Shell, uma grande multinacional do petróleo, né, vindo investir juntamente conosco, porque ela acredita no etanol como um produto sustentável que pode melhorar a vida das pessoas nesse planeta, não tem onde plantar, então em vez de ser sócio na gente. Não só a Shell, como a British Petroleum, como a Petrobras, está investindo juntamente com as usinas aqui no Brasil, porque eles acreditam na sustentabilidade do etanol. Eles acreditam que, se você lembrar, na época que a gente era nossos pais, nós, ou nossos filhos, ou nossos netos, os nossos netos que vão ser os formadores de opinião daqui a 20 anos. Então, a multinacional, quando vem investir aqui, ela acredita que o etanol é o combustível do futuro. É um combustível não fóssil, que vai ajudar a melhorar a qualidade de vida nesse planeta. Que os nossos formadores de opinião, que vão ser nossos netos, nossos filhos, a visão ambiental nossas futuras gerações é muito melhor que a nossa, é muito melhor que a dos nossos pais. Eles vão poder chegar num posto de combustível e falar, eu quero etanol, porque o etanol é sustentável. Então, é nisso que as multinacionais estão apostando. Não é no momento de curto prazo, estão investindo para longo prazo. Então, acredito que o etanol realmente vai ser a bola da vez, é a bola da vez. Infelizmente, ele não está sofrendo muito agora por essa política governamental. O que nós precisamos ter realmente é uma política governamental que faça com que o empresariado invista nisso. Como a indústria do etanol vê essa medida do governo em aumentar o teor de etanol na gasolina? Nós estamos ainda lutando, pleiteando muito sobre o aumento da mistura para 27,5%. Atualmente a mistura, de acordo com a lei, é de 20% a 25%, nós temos uma mistura de 25% agora. Todo o setor investiu num parque industrial maior de etanol anidro, porque você sabe que nós temos dois tipos de etanol. O hidratado, que vai diretamente nos carros, para fazer o carro andar no lugar da gasolina. E temos também o etanol que a gente mistura na gasolina, que é o etanol anidro. Hoje é um consumo em torno de 11 bilhões de litros, 25% nós estamos querendo aumentar, porque nós temos a capacidade de produzir esse produto. E ao mesmo tempo isso vai ajudar ainda mais em menor emissões de CO2, menor emissão de enxofre para os carros movidos a gasolina. Porque o flex, o cara pode chegar num posto de combustível e escolher entre
o etanol ou a gasolina. Mas o carro só a gasolina não tem condição de escolher. Então ele vai colocar a gasolina com mais teor de etanol. Isso vai ajudar em termos de menores emissões e economicamente também vai ajudar a Petrobras. Por quê? Porque o anidro, por ser um produto mais barato, ajuda o governo com relação à inflação, não sobe o preço na bomba e você pode subir o preço da gasolina A nas refinarias. Podendo aumentar até 3% na refinaria, ajuda a Petrobras, tem um combate à inflação, não subindo o preço da gasolina na bomba e ajudando também o setor que investiu na maior capacidade de anidro. Então tudo isso torna realmente o etanol a bola da vez. Então eu acredito que o etanol é um combustível de futuro, não só eu, que trabalho numa empresa chamada Raízen, que é a maior empresa de etanol aqui do Brasil, né, uma das maiores do mundo, sócio de uma empresa petrolífera, Shell, uma das maiores empresas do mundo, que acredita também nesse etanol. Então, cada vez mais nós vamos brigar por um produto sustentável, um produto que se preocupa com a parte ambiental, com a parte social e com a parte econômica. Porque só esse tripé vai fazer com que a gente tenha a melhor qualidade de vida nesse planeta. O Viver Sustentável pergunta: qual desses combustíveis abaixo é renovável? Letra A, querosene, B, diesel, C, gasolina, D, álcool ou E, gás veicular. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses combustíveis abaixo é renovável. A resposta correta é a letra D, álcool. O economista britânico Nicholas Stern, autor de um influente relatório sobre os riscos para a economia das mudanças climáticas, fez recentemente uma análise preocupante sobre os eventos extremos que vêm abalando o mundo. Quem nos fala sobre isso é a nossa consultora ambiental Nancy Tami. Temos ouvido muito sobre mudanças climáticas, que são reais, e não seria nada prudente ignorá-las da parte de nossos líderes e também da população. Em texto publicado na coluna que mantém no jornal inglês The Guardian, o economista Nicholas Stern alerta para o risco do mundo mergulhar em conflitos e guerras à medida que mais áreas são afetadas pelas catástrofes naturais, obrigando a evacuação e muitas vezes a migração de milhares de pessoas. Esta é uma situação que nós já temos assistido em diversas partes do mundo. No texto, Stern destaca que o último painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, em setembro passado, apontou para um padrão de mudanças extremas nas condições climáticas de 1950 para cá, sendo a ação humana a maior responsável pelo aumento da temperatura do planeta. Se não cortarmos as emissões dos gases efeito estufa, escreve o economista, enfrentaremos consequências ainda mais devastadoras, que poderiam levar ao aumento da temperatura média global em 4 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais até o final do século. Ainda segundo Stern, a mudança para um mundo assim poderia causar migrações em massa de centenas de milhões de pessoas vindas das áreas mais afetadas. Isso levaria a conflito e guerra, e não a paz e prosperidade. Nicholas Stern é autor do estudo Divisor de Águas nas discussões sobre mudanças climáticas, que mostrava como o investimento de apenas 1% do PIB mundial poderia evitar a perda de 20% do mesmo PIB dentro de 50 anos. Stern conclui enfatizando que os riscos são imensos e só podem ser sensivelmente geridos pela redução das emissões de gases de efeito estufa, o que exigirá uma nova revolução industrial de baixo carbono. O alerta é que o que temos experimentado até agora certamente é pequeno em relação ao que poderia acontecer no futuro. Devemos lembrar que da última vez que a temperatura global foi 5 graus diferente em relação à média de hoje, a Terra foi tomada por uma era do gelo. Vamos conhecer agora a opinião de alguns cientistas sobre o assunto. Mudanças climáticas, com o sentido moderno que essa frase tem, se referem àquelas modificações no clima do planeta que podem ser
atribuídas diretamente a ações humanas. Os testemunhos de neve e gelo mostram nitidamente, claramente e cientificamente incontestável que desde a Revolução Industrial aos dias de hoje, os níveis de CO2 só aumentaram e acompanhando a escala da industrialização e a escala de consumo de combustíveis fósseis. Os estudos que nós temos indicam que ela já subiu, depende da região do Brasil, entre 0,4 e 0,7 graus no século XX. A maioria das projeções mostram com clareza que um planeta mais quente, alguns fenômenos extremos do clima se tornarão mais frequentes ou mais intensos. Cerca de 15% do território brasileiro, em 11 estados, já está vulnerável. Hoje essas regiões já são marginalmente caatinga, a precipitação na faixa de 400 a 600 milímetros anuais. Com uma diminuição da precipitação, essas regiões podem tranquilamente se tornarem semidesertos, com vegetação muito diferente da vegetação de caatinga. 90% do gelo da Terra está na Antártica, 7% na Groenlândia, os outros 3% nós vamos colocar nos Andes, nos Alpes suíços, no Himalaia, na Cordilheira do Himalaia e nas montanhas rochosas. Os satélites mostram, de los años 70 a 2000, que a área de hielo disminuyó bastante. Na Antártica e na Groenlândia também, que as áreas têm diminuído, que as calotas polares quebram mais rapidamente e tem muitos icebergs soltos por aí. Ou seja, todo isso já é um indicador, um sinal de que existe o processo de aquecimento global. E essa massa de gelo que vem derretendo ao longo dos últimos anos tem contribuído para um aumento do nível médio do mar de 30 até 60, 80 centímetros entre os próximos 50, 70, 80 anos. Isso já é consenso internacional. Todos os calçadões que foram construídos na beira-mar ou todos os cordões de dunas de areia que foram retirados para a ocupação antrópica, casa, atividades de cultura, lazer, na beira da praia, na região costeira propriamente dita, elas serão ou destruídas pelas ondas ou pelo aumento do nível médio do mar em meio metro. As mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, elas são globais. Não há nenhum metro quadrado de superfície do planeta que está fora. Isso é alarmante, porque nós temos, de fato, um potencial muito grande em mudar a superfície do planeta. Já mudamos, estamos mudando e iremos mudar a superfície do planeta. Se nós continuarmos a aumentar as emissões, pode sim chegar o momento que as ameaças a nós, aos humanos, aos ecossistemas naturais, se tornem insuportáveis. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos conhecer agora os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Recife. Papelão, R$ 110. Latas de aço, R$ 100. Alumínio, R$ 1.200. Plástico rígido, R$ 1.000. E PET, R$ 600. O Viver Sustentável fica por aqui. Para mudar a situação do planeta, precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho. Para assistir nossos programas, acesse viversustentável.net ou mande sugestões de matérias e dúvidas para contato@viversustentável.net e acesse a nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Tenha uma feliz semana sustentável.